Estamos aqui com mais uma edição do Diversidades. E hoje trazemos aqui conosco a Noelisa Notelli, psicóloga clínica. Mas agora a Noeli, eu peço para a Noeli, boa tarde Noeli, que bom que tu estejas aqui conosco, aceitaste o convite da RDK, né? E a Noeli vai se apresentar. Quem é a Noelisa Notelli? Ok, boa tarde, Glaci, boa tarde aos ouvintes. Então, eu sou a Noelisa Notelli, psicóloga clínica, atendo em consultório particular em Arroio do Meio, tenho especialização em dependência química e pós-graduação em terapia de família. Então, meu público de pacientes é bem diversificado, desde criança, adolescentes, adultos e terapia de casal. Bem interessante. Então, vemos que a gama da Noeli, né, de atendimento é bem grande mesmo, como tu disseste, Sim, diversificada, né? Noeli, nós vínhamos conversando para cá, nós vínhamos de Arroio do Meio para cá, e dentre os bate-papos que tivemos, não poderia ser diferente senão a enchente catastrófica que nos atingiu no mês de maio. Nós vínhamos vindo e observando a paisagem e percebendo o quanto ela mudou, o quanto isso nos perturba ainda, apesar de estarmos já há mais de 70 dias, né? 70 e poucos dias, que passamos deste evento climático que marcou muito a nossa região. Todo o estado, sim, mas muito também a nossa região. E nessa mexida, diremos, né? Não foi só a questão da paisagem, foram a questão das pessoas. As pessoas perderam as suas referências, perderam o seu centro de pertencimento àquele lugar, perderam memórias, perderam sonhos. Foi assim uma catástrofe, não só climática, mas também um evento que atingiu fortemente o ser humano, né? Então, eu queria que tu me falasse um pouquinho, assim, o que isso, o que esse evento climático trouxe para as pessoas que foram atingidas tão duramente. Glaci, a gente falar sobre o que ocorreu tanto em setembro quanto agora em maio, frente à enchente, frente a essa enxurrada, essa catástrofe, é um tema muito profundo, muito delicado, dolorido. E abrangente também. E abrangente. Quando eu falo dolorido, ele não atingiu só os atingidos, é a sociedade como um todo. Todos nós fomos, de alguma forma, direta ou indiretamente, afetados. E essa dor, ela chega eu trago assim de uma forma simplista, como um abuso. Essa enchente, ela veio e ela tem deixado marcas tão profundas no ser humano, tal qual um abuso, um estupro. Porque é algo que chegou, não pediu, não avisou, invadiu a vida de todos, de formas assim muito diferentes, com vítimas, com famílias que perderam tudo, com famílias que perderam a referência de um tempo passado, tempo histórico, perdas as quais foram sonhos, foram desejos, foram memórias. Então, a gente mensurar o que essa dor é, o que ela significa, necessita de uma cautela muito profunda, porque por vezes aquele que perdeu tudo está lidando de uma forma tão positiva que ela surpreende, e aquele que perdeu em partes, ele está trazendo um sofrimento, ele está saindo de uma sensação de anestesiamento tão grande que choca, né? Então não tem um parâmetro de dor, não tem um parâmetro para a gente olhar e dizer até onde esse sofrimento está aparecendo ou não. Tem o sofrimento tardio, que ali mora um perigo, né? Aquela pessoa que no primeiro momento se anestesiou e com projeções de seguir a vida, de buscar novos focos, ela vai dando sequência, mas negando
Sim. a própria dor, que é a forma de sobreviver. Então eu preciso sobreviver e eu nego a dor, eu mascaro a dor. Sim, sim. E essa dor em momentos, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser ressignificada, do contrário ficam traumas, fica um pós-trauma, fica um pós-fato, que eu posso vir a ter dificuldades ali na frente com coisas muito simples, mas virem entraves. Por quê? Porque é a dor que está ali, né? A dor que ficou. Então, o negar essa dor, vou trazer o exemplo para a Glaci, de uma situação, de uma perda de uma família lá em setembro. E essa família, no caso, um desses familiares, ele entrou num estágio de adoecimento, aonde se entendia, a família entendia como um quadro, vamos dizer, até de mediunidade, aonde esse familiar estava trazendo possíveis visões de situações que a enchente lá de setembro iria se repetir. Então, no mês de janeiro, isso se agravou. E agora, quando ocorreu novamente a enchente, em maio, esse familiar entrou num quadro de sofrimento assim, muito grande, com infinitas alucinações, delírios. Tá? De ver enchente, de ver desmoronamento, de dizer vai acontecer de novo. E a família, dentro de uma situação ali, ela vinha entendendo e vinha buscando tipos de auxílio, ao qual se tratava como alguém que estava desencadeando num poder de mediunidade, de prever coisas. Ah, sim. E quando ela chegou a buscar o atendimento, né, que ela foi encaminhada para buscar atendimento, eu conversando com esses familiares e principalmente com a pessoa em si, eu abria ali, abrangia o entendimento para eles de um quadro de esquizofrenia, que provocado pelo trauma do evento lá de setembro, onde essa pessoa esteve ali, vamos dizer, prestes a entrar em estado de afogamento. Ela foi salva até por helicóptero, né? Sim. Um familiar ali caiu, enfim, veio a óbito. Então é um adoecimento tardio. Sim. Tanto que a família diz agora, não, ele aqui em maio, em janeiro, começar em maio a aprofundar, sim, porque o evento traumático, ele tem o tempo dele, é como um luto, né? Sim. Não vai ser de imediato que eu resolvo. Sim. Depende da resiliência de cada um. Pode ser daqui 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos, daqui 5 anos. Sim. Vai ter pessoas ainda no estágio de sofrimento dos eventos da agora. É como ela vai ressignificar e por vezes como eu nego o que eu estou sentindo. Só que o nosso psiquismo, por mais que eu naturalize, que eu, tudo bem, eu tenho que seguir minha vida, o nosso psiquismo, ele não elabora de forma tão simples assim. Por isso que a importância das pessoas buscarem ajuda, das pessoas se permitirem falar, das pessoas se permitirem abrir espaço para se escutar dentro do que aconteceu. Sim. Né? Para que não se torne aquilo, aconteceu e passou. Volto a se enfatizar. Quando a gente fala sobre um abuso, a gente leva isso para a vida toda. A pessoa que é acometida a um abuso, a um estupro, ela leva isso para a vida toda dela. Não apaga, é uma memória que não apaga. Então, dentro do que ela tem que trabalhar para conseguir conviver, dar sequência da vida com aquele fato que ocorreu, é um processo lento, demorado e muito dolorido. Com certeza. E a enchente, ela se aproxima disso, dentro daquilo que eu já comentei, o que ela trouxe ali, né, sem pedir, onde ela tirou, foi tirado aquilo de mais puro e mais legal que muitas pessoas tinham, ela tirou, levou, tá? Então, eu olhar para minha vida, relembrando do que eu era, do que eu tinha, de onde eu estava, e olhando onde eu estou, o que eu tenho, dói muito. Sim. Sim, porque algumas pessoas, ela trouxe assim um processo de ter de reiniciar do zero, né? Porque levou casa, levou vidas, levou tudo, levou memórias, né? Então é um recomeçar. E esse recomeçar, Glaci, o que tem ali de pertinente também, é um recomeçar com medo. Então o que eu percebo como psicóloga nas pessoas que foram afetadas e as que não foram também, o medo do desconhecido, o medo do futuro, o medo do que vai acontecer.
Então, pessoas com um nível de trauma que o tempo se prepara para chover, já começa a vir uma angústia, onde as pessoas dizem, ai, de novo, de novo. E aí entra o detalhe, o quanto é importante também a gente trabalhar que a natureza, dentro dos legados dela, né, dos recados dela, que a gente recebeu um recado ali também, né, a natureza nos trouxe um recado, dentro de tudo isso, a chuva é necessária. Com certeza. Até a própria questão, vamos dizer assim, das enchentes, dos temporais, das nevascas, tudo isso é necessário para que o universo se mantenha no equilíbrio. Sim, sim. Então eu coloco para muitos pacientes que trazem essa questão do medo, né? Ai, eu tô com medo, eu não sei se eu volto para minha casa, eu não sei se eu recomeço de novo, eu não sei se eu vou fazer móveis sob medida novamente, que isso também vai em encontro da essência de cada um, né? Da sensação de bem-estar que cada um quer se dar. Sim. Mas o que é importante dentro disso também, a gente reforçar, né? Quando as pessoas trazem esse medo, o medo do novo, do existir, que o medo também ele faz parte para a gente às vezes ter cautela. Ele não é um impedidor de viver. Sim. Né? O medo não é um entrave que eu não possa continuar. O medo pode ser um balizador também. O balizador e aquilo que diz que nós também temos um limite. Sim. Se eu atravessar a rua sem olhar, eu corro risco. Sim. Se eu tratar a natureza de qualquer forma, eu corro risco. E quando a gente fala sobre o medo, eu coloco para os pacientes, por que nós como humanos nos damos o direito, por vezes, de estar chateados, tristes, revoltados, com raiva, nervosos? Sim. E nós não paramos para pensar que a natureza também tem o ciclo dela nesse sentido. Exatamente. E que a fúria que ela trouxe, sim, ela também pode estar descontente com a forma que nós estamos tratando o universo. Sim. Exatamente. Tu sabes, Noeli, que é muito frequente a gente ouvir e acompanhar nas redes sociais alguém que diz assim, eu amava ouvir o barulho da chuva, hoje ele me angustia. Outra fala que eu ouço de mães, né? Quando o filho ou o neto ouve o tempo, o trovão, ele já diz, vó ou mãe, a água vem de novo. Então, realmente, isso gerou, assim, uma série de medos e de traumas, né? Exato, é um medo atrelado à angústia. Então, eu ouvir um trovão ou simplesmente ver uma nuvem escura e já associar ao fato que passou, voltar, né, relembrar, ativar a memória daquele momento, daquela sensação angustiante, é reativar emocionalmente aquilo. Sim, sim. E isso também nas crianças fica muito presente esse medo também, né? E além dessa reativação do medo, eu que já vivi isso diversas vezes, isso te dá uma angústia tão grande quando tu ouve dizer, está subindo, tu não sabe até onde vem, tu não sabe o que fazer, se tu sai, se tu não sai. Isso é uma angústia muito, muito grande e muito ruim de vivenciar. Exato, e Glaci, quando tu colocas, né, primeiramente essa questão da angústia, sim, que é uma angústia a qual eu não consigo parar. Eu não consigo parar e dizer stop, até aqui. Não, vem e vai invadir. Invade tudo, leva tudo, né? É uma fúria tão grande que leva tudo. E as crianças, dentro de toda essa dinâmica, elas são as que mais sofrem. Por qual razão? Porque nós, como adultos, nós temos um discernimento cognitivo, até de compreensão ou de direcionamento. A criança não tem. A criança, literalmente, ela vive dentro de um limbo, né? Que ela sofre com aquilo que ela vê, com aquilo que ela escuta e principalmente com aquilo que ela não consegue entender. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, né, no próximo bloco, quando voltamos, sempre com o apoio da Fruteira do Centro de Arroio do Meio.